Olá, sejam todos bem-vindos a mais um resumo da semana. Aqui você tem um compilado de tudo que aconteceu na semana e de relevância para a gente na questão internacional e também nacional. Eu costumo também trazer notícias que estão muito fora do radar, porque o Ricardo sempre comenta tudo o que acontece ali na ponta da língua, que acontece no dia. Então eu trago também algumas notícias diferentes e interessantes da gente ficar sabendo. Já dei spoiler, Ricardo está aqui do meu lado, como sempre no resumo da semana. Muitíssimo obrigado pela sua presença, Ricardo Rous. Eu que agradeço pelo convite, mais um resumo da semana no Política do Bom Senso, prazer imenso, adorei fazer os outros e vai ser mais um prazer fazer esse aqui. Então vamos para lá, que tem notícias bem interessantes, inclusive aqui já começando com o que aconteceu na semana passada. Se você assistiu o resumo da semana passada, você vai perceber que teve alguns cortes. A luz simplesmente acabava aqui no estúdio e isso decorre de uma tempestade maluca que aconteceu aqui em São Paulo na sexta-feira, que deixou 2,1 milhões de imóveis sem energia elétrica. Minha mãe chegou em casa e disse: olha, estamos sem energia aqui. Pensei que era só um fato isolado. Quando eu acordei no sábado, descobri que parte da região metropolitana aqui de São Paulo estava sem energia elétrica, né? E essa situação persistiu. Por quê? Foi uma tempestade sui generis, fora do normal. Então a equipe de emergência da Enel, não sei se é Enel ou Enel, ela ficou sobrecarregada. Até hoje, nós gravamos sempre nas sextas-feiras, até hoje tem 1.300 imóveis que ainda estão sem energia elétrica. Uma semana depois, para você ver o tamanho que foi essa tempestade. Tá, beleza. E o que isso quer dizer? Por que isso tem influência política? Primeiro que tem uma concessão de serviço público aqui no meio. Mas a questão que eu achei interessante foi que, com essa ineficiência, vamos dizer assim, da Enel em fazer o restabelecimento da energia elétrica, a discussão sobre a privatização, sobre a estatização do sistema de distribuição de energia elétrica aqui na cidade de São Paulo, né? Tem gente que falou que é a favor, tem gente que falou que só aconteceu porque foi privatizada lá atrás e que a Enel não faz o que tem que fazer. Reacendeu também a discussão sobre o aterramento dos cabos, né? Enfim, a discussão está aí. Quais são as suas considerações sobre o assunto, Ricardo? O que você acha interessante de consignar aqui para os nossos espectadores? Danilo, muitas considerações a respeito desse fato. Vamos por partes. Primeiro ponto. As chuvas torrenciais, como foi essa chuva da sexta-feira passada, que causou esse caos na cidade de São Paulo, elas são relativamente frequentes no final do ano e no começo do ano na cidade de São Paulo. Para quem é paulistano sabe que eu estou falando nas enchentes de começo de ano, fevereiro, final de janeiro, março. Elas são frequentes há anos. É um problema que ainda não foi desse caso. Esse caso foi com a energia elétrica, mas das enchentes a gente vai falar sobre esse assunto, infelizmente, um pouco mais à frente. Lá para janeiro, fevereiro, vocês vão ver. No caso da energia elétrica, as chuvas torrenciais fizeram com que galhos de árvores e árvores inteiras tombassem em cima da fiação elétrica. Foi o que fez cair a energia, ok? Em milhares de residências, 2,1 milhão de pessoas ficaram sem... De imóveis, então, o que dá uma cacetada de pessoas. Gente, muita gente ficou sem energia elétrica. Ficou uma briga entre prefeitura culpando a Enel culpando a prefeitura e o cidadão aí no meio dessa loucura. Vamos por partes. Quem é responsável em fazer a poda de árvore? Porque foi o galho das árvores que caiu em cima da fiação elétrica e às vezes a árvore inteira tombou porque ela já estava apodrecida por dentro. Quem tem que fazer a poda das árvores? Saber se essa árvore está com saúde ou não para poder então fazer a troca, a substituição dessa árvore é a prefeitura municipal. Isso é competência da prefeitura da cidade de São Paulo. Quem tem que fiscalizar se a prefeitura está fazendo corretamente esse trabalho, porque as 31 subprefeituras da cidade de São Paulo recebem orçamento para fazer zeladoria e muitas vezes o fazem, e quem tem que fiscalizar para saber se está fazendo bem feito, se está cumprindo o orçamento, se está fazendo a poda de árvore, etc, etc, é a Câmara dos Vereadores. 55 vereadores são pagos para fazer essa fiscalização. Ninguém funcionou. Porque a poda de árvore não aconteceu, por isso os galhos caíram em cima da fiação, ninguém fiscalizou para descobrir que não estava acontecendo essa poda de árvore a contento, porque a prefeitura faz o serviço de poda de árvore, mas não está fazendo bem feito. E os vereadores não fiscalizaram para descobrir que a prefeitura não está fazendo bem feito. Aí deu a queda da energia, correto? Aí entra a Enel. A Enel demorou, está demorando porque hoje ainda tem pessoas, residências sem energia elétrica. Então aí é que a Enel entra com os problemas da Enel, que é uma empresa
privatizada, que tem uma concessão do Estado. E tem um outro item importante. Quem é que tem que fiscalizar a Enel? Não é a Prefeitura Municipal. É a Enel, que é uma Agência Nacional de Energia... Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL, que é um órgão do governo federal, não está fazendo o seu trabalho de fiscalizar a Enel aqui em São Paulo. Então dizer que tem que reestatizar a empresa, porque aí vai melhorar, se o próprio Estado, a agência reguladora não está fazendo o seu trabalho, se der duas funções, que a do Estado já é de regular, uma concessão regulada. O Estado tem que regular e não está regulando bem, não está fiscalizando bem a Enel. Aí se ele passar a ter a concessão, ele vai fazer bem de operacionalizar? Não vai. Ele tem que fiscalizar o operador e fazer o trabalho dele. Cadê a ANEEL? Agência Nacional de Energia Elétrica, para cobrar da Enel agora todo o prejuízo que os cidadãos tiveram, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Isso também reacendeu a lógica da privatização da Sabesp. Eu vi muita gente falando, não pode privatizar a Sabesp agora porque tá vendo o que aconteceu com a Enel? Coisas totalmente distintas. Primeiro que eu falei, a Enel é fiscalizada, deve ser fiscalizada, ela é regulada pela ANEEL. Não está fazendo o seu trabalho. Nacional de Energia Elétrica. O problema na rede elétrica aconteceu porque a prefeitura não fez a sua parte e os vereadores não fizeram a parte deles. Ponto. No caso da Sabesp, é importante dizer que a Sabesp é pública, mas também tem um monte de problemas. Você, cidadão paulistano, que está assistindo esse vídeo, que muitas vezes vê um buraco na sua rua e não sabe direito por que esse buraco nunca é tapado, às vezes, pelo menos mais de 5.000 buracos na cidade de São Paulo são responsabilidade da Sabesp, que faz lá o trabalho na tubulação, abre um buraco na rua ou na calçada e demora uma eternidade para poder fazer de novo a obra, que é responsabilidade dela, que é de fechar esse buraco. Inclusive a própria Prefeitura de São Paulo também está acionando a Sabesp em alguns milhões de reais por prejuízo nesse trabalho, nessas obras que não são feitas ou demoram muito tempo de serem feitas. Então você vê que tem problema nos dois lados. Aqui tem a notícia de que a Prefeitura disse que vai processar a Enel justamente pela situação que acarretou essa falta de energia nessa semana aqui. Ó. É uma informação, primeiro, para você, cidadão que teve prejuízo com essa queda de energia. Processe a Enel, vá no Procon e busque os seus direitos. Eu tive a oportunidade de falar com um dos diretores da Enel na Jovem Pan no Linha de Frente. E eu questionei a ele se a Enel ia se antecipar, criar um fundo, que teoricamente ela já tem um fundo para poder fazer indenizações, e iria indenizar o cidadão que sofreu com isso. E o diretor foi para um lado e foi para o outro e falou que eles vão analisar todos os casos que chegarem até eles. Então você tem que ir atrás dos seus direitos para não deixar passar batido isso. A prefeitura tem o direito de processar a Enel? Ela tem o direito de processar a Enel, mas a prefeitura tem que fazer o dever de casa, que é fazer a poda das árvores. Não precisa fazer a poda de todas as árvores da cidade de São Paulo. Identifica, cadê o serviço de inteligência da prefeitura? Identifica onde são os casos mais preocupantes e vai lá e faz o trabalho para evitar que as árvores caiam em cima da fiação elétrica e as pessoas sejam prejudicadas sem energia elétrica. Cadê os vereadores da cidade? 55 vereadores, ninguém para fiscalizar a prefeitura e perceber que nas 31 subprefeituras o serviço de poda de árvore é mal feito? Pelo amor de Deus, o cidadão tá só tomando aí, Danilo. É tão mal feito que existe uma lei que se você acionar a prefeitura e ela não fizer a poda, você pode fazê-lo de forma particular, obviamente, mas é tão assim escancarada a ineficiência que tipo assim, me chama, se eu não resolver, faz você. Tá? Absurdo, tem dois né? pontos aqui, a questão do prejuízo, a orientação é de que você faça o procedimento interno da Enel, apresente os seus comprovantes, diga o que você perdeu, porque, por exemplo, você tem geladeira, a geladeira não funciona, carne, leite, todos os perecíveis vão embora. Comprove, tira foto, etc., nota fiscal que você tiver e faz o acionamento diante da Enel primeiro. Não deu certo? Você pode subir para o Procon, que o Procon inclusive já disse que vai dar uma atenção especial para esse caso. Não deu certo, juizado especial civil e como prestadora de serviço ela é responsável por tudo que acontece. Ponto final. Outra questão aqui que eu acho interessante a gente falar é da privatização. Eu tenho como premissa que o Estado é ineficiente. Ponto. Então, se colocar algum serviço na mão do Estado, vai ser ineficiente. Ok. Então a resposta é privatizar tudo? Não sei 100%. Por quê? Eu acredito que a privatização ela é mais eficiente quando você tem um livre mercado. Agora, quando você transfere para o particular um monopólio,
vai continuar ineficiente. Uma vez eu ouvi que na Europa você opta qual distribuidora de energia elétrica você quer contratar. Então eu não quero a Enel, eu quero a antiga Eletropaulo, então eu vou escolher a Eletropaulo. Agora, se eu tenho na minha mão um monopólio, leia-se, só eu existo, realmente não vejo... É que nem o metrô está em discussão também, se privatiza ou não. Teve uma greve no comecinho não, há um mês eu acho, uma greve aqui em São Paulo pela discussão justamente se privatiza ou não. É a mesma coisa, vai privatizar, não tem concorrência, não sei. Acho que vale a pena discutir, eu não tenho problema nenhum em dizer que tem coisas que eu não sei. Isso aqui é uma questão que eu acho que ainda deve ser discutida bastante para poder ter um posicionamento mais efetivo. Mas interessante aqui, procure seus direitos, vai pela Enel, pela linha direta, não conseguiu o Procon, depois vá para o judiciário, caso não resolva. Tá bem? Mudando um pouquinho aqui, falando de boa vontade, que a Enel vai resolver, mas a gente sabe que normalmente não resolve. Falando de boa vontade, teve um youtuber, só o maior do mundo, o MrBeast, teve a boa vontade de fazer, ele já é conhecido por fazer vídeos mirabolantes. Teve uma certa vez que ele pagou a cirurgia de catarata de muitas pessoas, as pessoas voltaram a ver, né? E ele fez o último vídeo na sexta-feira, se eu não me engano, até assisti com minha sobrinha, ele foi para a África, fez 100 poços de água em locais em que a captação de água era ruim, né? Para não falar assim, pegar água poluída, né? Sem tratamento, e a gente sabe que ter água ruim te traz malefícios, né? Leia-se, por exemplo, a cólera. Enfim, ele foi lá, fez os poços. Você fala, pô, legal, gostei pra caramba, mas tá tendo uma má repercussão. As pessoas estão... Certas pessoas, não... Eu achei muito legal a atitude dele. Né? Deu acesso à água potável para quem não tinha nada. Mas o governo queniano, que foi um dos países que foi beneficiado por essa ação, achou que o vídeo pegou mal para a imagem do Quênia. E algumas ONGs estão falando o seguinte, legal, mas pô, vai fazer a manutenção do poço, a gente já faz um trabalho, investe nas ONGs que já estão aqui. Ou seja, uma boa ação está tendo uma má repercussão, não pelos inscritos, por quem ouviu, mas pelos burocratas. Né? Ricardo, Danilo, tá tudo errado. Tá aqui. tudo errado. Bom, quase tudo errado. Primeiro que eu acho que a ação do youtuber, eu confesso que, apesar de ser o maior do mundo, maior inscritos do mundo. Eu não acompanho, não conheço. Mas o simples fato dele ter financiado 100 poços, não sei se o nome correto é poços artesianos, mas enfim, ajudado as pessoas a terem acesso bem montada ali. Não era só um buraco que tinha um poço, não. É louvável. É muito louvável. Parabéns ao rapaz aí, MrBeast, que fez um trabalho lá na África, lá num continente que é praticamente abandonado, em vários países, como o Quênia, Zimbábue, Uganda, Somália, Camarões. Aí, quem deveria estar fazendo esse trabalho é o governo desses países, que não dá para entender o porquê o governo não faz, enquanto tem vários ditadores no poder aí esbanjando ouro, esbanjando luxo por Nova York, por Londres, viajando para todo canto. Me lembra até certos presidentes da República que adoram viajar. Quando vem alguém com a boa vontade, vai lá e faz algo para beneficiar o povo, e isso causa um certo, tá pisando em ovos, tá... Nada, tem que fazer mesmo, o povo tem que ser beneficiado. É o governo do Quênia, de Uganda, de seja lá onde for, que tem que fazer esse trabalho, e ponto. O governo foi envergonhado de ver que uma pessoa física fez mais que o governo. E aí a população é que tem que analisar isso. A gente sabe que tem o continente africano, e alguns países em especial, tem muitos problemas. Muitos problemas. Então a gente tem que ter sempre bastante cuidado para tratar desses assuntos que a gente não domina. No meu caso em especial, eu não domino a política africana, mas a gente acompanha, lê bastante, enfim. Acho que o governo é quem tem que fazer a sua parte, não está fazendo, e vale a pena que outras pessoas possam fazer. Talvez, a gente também tem que olhar o outro lado da moeda. O youtuber ou as pessoas que querem fazer esses atos devam procurar parcerias com os governos. Talvez, por quê? Porque às vezes fura num lugar que não pode, fura numa terra que não é privada e é do governo, enfim, tem toda uma lógica também de legislação que vale a pena acompanhar. A gente sabe que mesmo para você fazer boas ações,
tem uma legislação vigente que às vezes vai você tem que plantar uma seguir. árvore. Você lembra disso? É Autorização da verdade. prefeitura. Uma burocracia, porque não era só plantar, era numa praça onde outras pessoas tinham plantado outras árvores. A gente teve uma burocracia danada, teve que ter uma autorização da subprefeitura. Aqui na cidade de São Paulo tem essa lógica de subprefeituras para plantar uma árvore na véspera ou no dia da árvore, não me lembro exatamente. Mas para você ver, Dia então... do meio ambiente. Boa. Então, o youtuber chegar e furar um poço, com toda a estrutura que teve ali, talvez houvesse a necessidade de um diálogo. Eu também não sei se houve, se não houve. Eu sei que o governo não gostou, porque foi uma boa ação que deu um bom resultado. Sim. Pô, e governo, eu estou quase chegando à conclusão, eu sei que não existe transformação, não existe governo sem uma organização, mas tem alguns casos, como essa reclamação do governo do Quênia, que não dá para entender, Danilo. Não dá para entender mesmo o que é que o administrador está pensando quando ele critica uma ação que beneficia o povo dele. Não gostou? Vai lá, se soma, se coloca à disposição do youtuber e fala, olha, se você quiser fazer mais ações aqui no nosso país, nós estamos a seu dispor para ajudar você nessa boa ação. Como a crítica foi da possível falta de manutenção, muito obrigado, pode deixar que a gente faz a manutenção. O cara já deu um adianto, pelo amor de Deus, gente. O mundo tá às avessas. Eu trouxe esse assunto aqui também para discutir. Eu lembro que no Rio de Janeiro, isso é muito retrato da ineficiência, os milicianos se juntaram para fazer uma ponte. Era um córregozinho ali, devia ter uns 5 metros, os milicianos fizeram uma ponte e a prefeitura estava lá fazendo licitações de milhões, eles gastaram ali 200 mil, fizeram a ponte. E eu lembro, por exemplo, aqui em São Paulo, onde meu pai comprou um terreno, nós fomos para lá num loteamento, aqui na Zona Norte de São Paulo era cheio disso nos anos 90, e não tinha asfalto. Simplesmente não tinha asfalto. Ah, é dever do loteador, da infraestrutura. Tá, mas ele não deu, o que a gente vai fazer? Pedimos à prefeitura. Aquela demora infindável, porque é loteamento irregular, etc, etc. Se não fosse a própria população ali da rua se juntando, fazendo uma vaquinha para conseguir colocar o asfalto, até hoje a gente não tinha. Era a Rua da Lama quando chovia, era a Rua do Pó quando fazia muito sol. Ah, mas é irregular porque não tem as especificações que o asfalto precisava ter, mas tem um asfalto. Então, em certos momentos aqui, eu parabenizo ações dessa aqui, que o ideal seria que o governo fizesse. Né? A gente está falando aqui no caso de água. Ele não tem, é o mínimo. Básico. É o mínimo. Imagina a gente tomando água aqui do Rio Tietê. Não tem condição, é o mínimo. Enfim. Vamos voltar aqui para a realidade brasileira, né? Nós temos mais um boicote aí. O Lázaro Ramos, o artista Lázaro Ramos, ele vai fazer um novo filme chamado Opaí Ó. Não é Opaió, que nem eu tô ouvindo por aí. É Opaí Ó, que é uma gíria lá de Salvador. Que é, Opaí, velho. É isso, é tipo, olha pra isso, olha que absurdo. Opaí Ó 2. Enfim, antes de falar, ele vai ser previsto para lançar no dia 15 de novembro. E as pessoas aqui já estão falando de um boicote ao filme, porque o Lázaro Ramos fez campanha pro Lula, etc. Então, quem não fez campanhas se vê assim, não quero compactar com isso, né? E o Lázaro Ramos foi para um podcast e falou, gente horrorosa que está fazendo isso, né? Que não consegue conviver com as diferenças, etc, etc. Eu já falei em outra oportunidade que eu acho justo o boicote, tanto de um lado quanto do outro. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele, abono ou não, né? Eu, particularmente, cara, eu gostei do filme primeiro, porque meus pais são baianos de um lado e do outro, minha família então tá em Salvador, minhas férias todas quando eu era pequeno eram lá, então quando eu vi o filme eu senti saudade da minha família. Mas gostei. você já viu o 2, não? Não, porque vai ser você viu um? Tá, ok. Então, eu também muito vi. provavelmente eu vá ver o 2. Por mais que eu discorde do governo federal atual, eu vejo. Não vou no cinema, porque eu não gosto de cinema, né? Talvez quando sair algum stream, etc. Mas pra quem fala, não vou com a cara do Lázaro, não quero dar dinheiro pra isso, tá certíssimo. Eu não vejo problema em boicote, tanto de um lado quanto do outro. E você, Ricardo? Olha, eu também não vejo problema em as pessoas fazerem o boicote que elas acham que devam fazer, não quer comprar produto de determinada marca, tá ok, não quer assistir o filme por um motivo A ou por um motivo B, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser e é nessa liberdade que eu acredito. Também acho que quando um artista, uma pessoa pública,
se posiciona politicamente não é individualmente, porque todos nós temos que ter as nossas ideologias, os nossos posicionamentos políticos, e artistas ou não artistas, e está tudo certo. Agora, quando ele resolve levantar uma bandeira, ele sabe que ele está escolhendo um lado. Agora, o que está acontecendo hoje no Brasil é porque isso não acontecia antes. Só acontecia de um lado, porque do lado canhoto, na esquerda, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Sempre teve boicotes a produtos, a serviços, a qualquer coisa que tivesse alguém de direita mais inflamado envolvido no processo. Esse tal desses Sleeping Giants também aí, que nem o nome é nosso, o cara bota o nome de um troço, ou uma cópia americana, um braço de um troço que acontece nos Estados Unidos, não teve nenhuma condição de traduzir, mas enfim, era uma forma de pressão, de boicote, mas aí eu acho até que, a minha opinião, até com um certo quê de criminoso, porque não era só dizer, olha, não vamos comprar um produto, Danilo, não compra, aí você fala, não sei se vou comprar ou não, um diálogo entre pessoas, não. Ele fazia uma campanha para os anúncios, ele em cima dos anunciantes, eu acompanhei muito isso porque esse Sleeping Giants trabalhou contra anúncios da Jovem Pan e eu presenciei muito isso, então ela em cima dos anunciantes da Jovem Pan criando boicotes, campanhas nas mídias sociais contra aquelas marcas para elas não anunciarem num veículo de mídia, no caso da Jovem Pan, com 89 anos de existência. Faz, na minha cabeça, isso aí, tanto que foi para a justiça, o Sleeping Giants já perdeu uma, já perdeu duas e vai perder todas, na minha opinião, porque não faz muito sentido o modus operandi dele. O cidadão comum não quer comprar um produto, não quer comprar um serviço, é seu direito, o faça e tá tudo bem, tá tudo certo. E para o Lázaro, eu também assisti o Ó Paí, ó. Meu pai também é de origem, tenho parentes de origem baiana, meu pai é baiano, adoro a Bahia, assim como todo o Nordeste, o Sul, Centro-Oeste do Brasil. E o Norte não? O Norte eu adoro também. Faltou o Norte aí. O Norte está na minha cabeça por causa do que vem acontecendo com a Amazônia, que eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. A mídia streaming não está falando, o mainstream da mídia, ninguém, tá todo mundo quietinho, pegando fogo na floresta e Manaus lá com um monte de fumaça, mas enfim. Eles estão usando até máscara novamente, não por conta do Covid, que inclusive também está tendo bastante caso aí. Tá. Mas por conta da fumaça que está tendo. Não, tá um absurdo, enfim, Danilo. Mas vamos lá, você quer boicotar, boicote. Lázaro, você que é um grande artista, gosto do seu trabalho, vote, tenha seu posicionamento político. Agora não sei se coloca publicamente a favor de um candidato A ou candidato B, você vai ter represálias. Está acontecendo isso aí, então agora não pode chorar. Eu vou recomendar para vocês 2 vídeos aqui. O primeiro, o Ricardo falou aqui da Amazonas, nós gravamos um vídeo sobre a fumaça da Amazônia, vou deixar o link aqui no comentário fixado. E também um outro vídeo que eu gravei sobre artistas têm que se posicionar. No ano passado, o Felipe Neto, cancelador-geral da República, disse que artista tem que se posicionar assim, quem não se posicionasse era cúmplice ao fascismo. Né? E eu falei exatamente isso. Cúmplice ao fascismo? Interessante. Ou você se posiciona, ou você é cúmplice ao fascismo. Entendi. Entendeu? Eu falei o seguinte... Felipe Neto. Você é uma empresa que quer ganhar dinheiro, seja do A, do B, do C. Quando eu assumo uma posição política do A, o B vai se sentir abandonado. Eu vou falar, não concordo. A Budweiser, por exemplo, teve um caso específico sobre a Budweiser que anunciou, ele fez um lançamento, uma comemoração, um artista, ele fez a transição, né? Bud Light, eu acho, né? Exatamente. E aí a Bud Light encaminhou para ele umas garrafas personalizadas, falando, parabéns, etc, etc. O público que consome a Bud Light se sentiu ofendido com a campanha e boicotou. Né? Porque você adota um lado, você acaba deixando o outro de lado. E por isso que eu acho que a empresa não tem que se posicionar, artista não tem que se posicionar, exceto se quiser. E quando quiser, tenha ciência de que adotaram, principalmente no mundo mais polarizado como nós estamos, se você... eu discordo totalmente desse binarismo, se você não gosta de A, necessariamente você é B. Mas não. É assim que a realidade está e a realidade impõe esse posicionamento. Né? Se você se posiciona, saiba conscientemente de que você vai abandonar o outro e o outro vai te perseguir, etc. Recentemente teve o caso, você falou do Felipe Neto, eu me lembrei do caso do Bis. Não tem jeito. Teve agora, recentemente, isso, as ações da empresa que faz o Bis, a Mondelez, caiu. Inclusive, ou seja, o boicote foi tão grande que impactou, a queda não foi necessariamente só por causa disso, teve outros fatores também, mas
impactou nas ações da empresa. Então, quando você vai fazer uma ação dessa, você tem que pensar. Acho que a Mondelez, não sei nem se ela se preocupou necessariamente com isso. O Felipe Neto tem uma quantidade de seguidores, eu não sei direito, não acompanho, sei quem é, porque a gente tem que saber das informações, é um youtuber relevante e tal, mas não acompanho. Mas, enfim, acho que o pensamento da empresa foi pegar um youtuber com relevância e fazer ali a minha inserção. Mas, como esse youtuber tem um posicionamento político claro, incomodou automaticamente o outro lado e a empresa e a marca, em especial o Bis, vai sendo jogada para isso. E a marca não necessariamente tem a ver com isso. Mas é esse jogo triste. É triste nós vivemos em uma sociedade que é A ou B, que você não pode pensar diferente. Eu particularmente não concordo com boa parte que o governo federal hoje faz, não concordo, mas tem uma ação ou outra que a gente tem que olhar, tem que entender e tem que respeitar. A mesma coisa o governo passado, eu não concordava com boa parte do que acontecia, eu era mais pró-governo, obviamente, até porque eu sou um cara de centro-direita, então um governo que tende a ser mais liberal, um estado menor, menos impostos, o dinheiro no meu bolso, como no bolso do cidadão, é aquilo que eu acredito. Então eu tinha mais a concordar, mas também tinha muita coisa que eu não concordava com o outro governo. E aí me posicionar, aí você fica nesse meio de vai pra lá, vai pra cá. Isso é ruim pra todo mundo, mas como diz você, Danilo, é o que a gente tá vivendo, né? Então... Inclusive eu estou lendo um livro, chama Esquerda, Direita, Direita e Esquerda, é uma coisa que o vale. Que inclusive foi o Flávio Dino que indicou pro Kim Kataguiri na Comissão de Fiscalização e Controle. Ele falou, lê esse livro. Aí eu comprei, dou dando uma olhadinha. É interessante, no começo, logo nos primeiros parágrafos, ele diz: essa separação entre direita e esquerda é antiética, porque se você pensa diferente, não quer dizer que necessariamente você é o outro lado. O ser humano, todo mundo fala aí, né? Ah, não ao binarismo, e aqui tem que ser binário. Não, pô, o ser humano é a coisa mais complexa do mundo. Você não tem como falar, olha, o Ricardo pensa diferente de mim em algumas posições. Isso não quer dizer que necessariamente a gente está em lados completamente opostos, pelo amor de Deus. O ser humano é muito mais complexo do que uma régua dizendo um lado A ou um lado B. Mas enfim, a realidade nos impõe e quem está do lado dele está sendo boicotado pelo outro lado. Vida que segue. Né? Falando em vida que segue, pensando em 2026, o Movimento Brasil Livre, no congresso que eles tiveram essa semana, anunciou que tem intenção de criar um partido, o Missão. A missão do Missão é estar pronto para concorrer às eleições de 2026, eleições municipais, onde prefeitos e vereadores serão eleitos. Isso porque o movimento se utiliza não no sentido de enganar o partido, não. Para concorrer no cargo público precisa estar vinculado a um partido. Então, os integrantes se utilizam do União Brasil, do PSDB, do Novo para concorrerem e serem eleitos. Mas eles não tinham um partido. E no congresso do MBL que aconteceu essa semana, eles anunciaram que estão com essa missão aí, o Missão, para 2026 estar apto a concorrer às eleições prefeitos e vereadores. É isso, 2026, Ricardo? Eleições presidenciais. É verdade, isso, rapaz. É olha, isso. Aqui. Eu tive a convite do amigo Renato Batista, a quem eu agradeço, que é do MBL, me convidou para o congresso do MBL, eu tive a oportunidade de ir lá, encontrei várias pessoas no congresso, conversei com bastante gente, o congresso foi bem cheio, inclusive, deu uma noção de que o movimento Brasil Livre está organizado, não sei se no Brasil inteiro, mas em vários lugares do Brasil. E eu digo isso por observar a presença das pessoas que estavam lá com camisetas, com bandeiras, fazendo alusão às suas cidades, aos seus estados. Então vi gente do Rio Grande do Sul, vi gente do Ceará, gente do Paraná, de Santa Catarina, enfim, de diversos estados brasileiros. Então eu acredito que eles tenham militância para pleitear a criação de um partido, né? E possivelmente ter sucesso. Não é uma tarefa simples, Danilo. Não é uma tarefa simples, porque você precisa de uma quantidade muito grande. Apesar do Brasil já ter 39 partidos, não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples. Precisa de você ter uma quantidade específica de assinaturas em todos os estados brasileiros, pelo menos 11 estados brasileiros, você tem que ter 5% do eleitorado. Tem uma matemática que dá mais de 500 mil assinaturas que tem que ser reconhecidas pelos cartórios eleitorais, para dizer que aquela pessoa que assinou, de fato, é um eleitor, não é uma falsificação de assinatura, enfim, dá um baita de um trabalho, ok? Esse é o primeiro ponto. Então tá aí, a missão do Missão é conseguir colher essas assinaturas. Vale lembrar... São 10 mil, tá, gente? Não.
500 mil. É muita coisa. São muitas assinaturas, você tem que levar lá em cada cartório eleitoral que aquela pessoa assinou para confirmar se aquela pessoa está tudo certo. Aí dali, depois do cartório eleitoral que você encaminha isso para Brasília. Dá um baita trabalho, não à toa que havia um projeto de criação de partido por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro que não foi à frente, que era o Aliança Brasil. Aliança Brasil. Não sei se vocês... Foi em 2020... que foi no meio da pandemia. Isso, do meio para o fim da pandemia surgiu a ideia, começou-se um movimento, o movimento não deu certo. Que inclusive por estar no meio da pandemia, a discussão era se valia as assinaturas digitais, porque exatamente. Aí pensaria a necessidade de você ir para o cartório autenticar. Não deu certo aquele movimento do então ex-presidente Jair Bolsonaro, o partido dele não saiu do papel, ou seja, Bolsonaro é uma grande liderança com envergadura nacional, foi presidente da República, muitos parlamentares, mas não conseguiu tirar do papel o seu partido. Então eu vejo aí, pode ser que teve uma série de equívocos ali, enfim. Acho que o MBL tem a possibilidade sim de conseguir ter sucesso justamente pela militância, não é uma tarefa fácil, desejo boa sorte ao pessoal do MBL. De novo, também pegando o gancho no que você disse, Danilo, já tem um monte de partidos aqui. Só que a gente sabe, quem está no mundo político, está acompanhando, sabe que as legendas têm dono. Infelizmente no Brasil existe um negócio chamado partido político. Não são todos. Tem partidos ali que são sérios, tem partidos que têm as suas ideologias, o seu programa, ok. Mas, dentre os 30 e tantos partidos que nós temos registros no Brasil, tem registro no Tribunal Superior Eleitoral, virou um baita de um negócio, porque o partido político tem recurso público, o partido político tem tempo de TV, o dono do partido político em âmbito nacional senta com as candidaturas nacionais, com o governo federal, para poder ter ali um recurso, um apoio. Nos estados a mesma coisa, os representantes estaduais têm ali um diálogo com os governadores dos estados, nos municípios tem um diálogo com a prefeitura municipal, então é um negócio relativamente interessante, que criou o partido saiu do papel, já ganha o dinheiro da justiça eleitoral para você pagar as suas despesas ali. Então tem esse outro lado da moeda do porquê que a gente tem muita legenda pequena, legenda que não representa absolutamente nada na República Federativa do Brasil. Acredito eu que não é o caso da missão, da legenda do MBL que quer criar. Acho que ali tem algumas pessoas que discutem política sim, eles estão fazendo um trabalho já a longo prazo, você pode gostar ou pode não gostar do MBL e tá tudo certo, mas que eles estão fazendo um trabalho de discutir, em especial o que é ser direita no Brasil, como fazer política, que eles são um grupo mais à direita, então tem gente ali de várias linhas de pensamento, eu pude presenciar isso inclusive no congresso deles, tem nomes como o deputado Kim Kataguiri, que está no União Brasil, que teoricamente não está à frente da nova legenda, até porque ele faz parte do União Brasil, mas faz parte do grupo que está querendo criar essa nova legenda. No momento, eu acho que é o deputado federal. Estava presente lá o senador Sérgio Moro, que para mim é minha opinião, ok? Inclusive eu perguntei isso num programa para o próprio Renato Batista, se é a pessoa que a missão em concluindo as assinaturas, em se tornando um partido a tempo de lançar candidatura em 2026, se lançaria o Sérgio Moro candidato à presidência da República. E a resposta dele é, se o Moro quiser. Dá para vocês acompanharem lá na Jovem Pan. Em 2022, o Moro estava com o MBL. Exatamente. O Moro que estava no Congresso Nacional do MBL, que acompanhou o lançamento desse projeto Missão, que é para criar o partido. Então fica aí, tem o Kim, tem o Moro, tem outros deputados de outras legendas e pessoas que foram candidatas, que são suplentes, que também estão dentro desse projeto. Aí boa sorte para eles, espero que a lógica de criar um partido sério, ético, que discuta política de verdade no Brasil, seja a lógica que os norteie. O Ricardo comentou aqui do partido ter dono, e realmente é um belo negócio, porque depois de todo esse trabalho que você tem para conseguir o CNPJ e registro junto à Justiça Eleitoral, você tem dois fundos que você tem acesso, o fundo partidário e o fundo eleitoral. O eleitoral é para custear a campanha. Tem a cláusula de barreira? Tem. O que é isso? Se você não elegeu uma quantidade X de deputados, você não tem, deputados federais, você não tem direito ao fundo eleitoral. Mas o partidário, sim. E o partidário é para fazer a manutenção do partido. Então alguns caciques aí recebem lá, vamos dizer que seja 50 mil por mês. Senhor dinheiro.
Então imagina aí que ele vai ter a sede do partido, carro, motorista. Então tem gente que utiliza mesmo aí o partido como uma forma de custeio da própria vida, infelizmente, né? E falta aí fiscalização de muitos deputados, mas acho que ninguém está com disposição para fazer isso, porque é um assunto que não dá clique, não dá corte, etc, etc. Mas o fundo partidário é meu, é seu, é nosso dinheiro que está custeando, né? Depois da discussão lá que se empresas podiam custear a campanha, etc ou não, foi decidido que era só público, então o nosso dinheiro aqui custeia toda essa estrutura aí. Mais um partido pela frente. O último partido foi Unidade Popular pelo Socialismo, UP, que lançou um presidenciável em 2022. Esqueci o nome dele, mas ele lançou sim. Tamanha relevância. Oh, desculpa, né? Continuando aqui nas nossas notícias, vamos falar de um assunto cabeludo agora. Essa semana, você fica falando de guerra lá na Jovem Pan. O tempo todo. Guerra. Eu falava, Ricardo, eu não aguento mais você falar de guerra, mas é a pauta, né? E eu gosto de trazer assuntos nacionais aqui. Mas, gente, não é que começou a esbarrar aqui? Essa semana nós tivemos, a Polícia Federal prendeu 2 pessoas que foram acusadas de planejar um ataque ista, aquela palavra que eu não posso falar que rima com taxista, aqui no Brasil, contra as sinagogas e a comunidade judaica, né? O Mossad, que é o serviço secreto lá, internacional de Israel, soltou uma nota dizendo, olha, com a nossa colaboração, o Brasil desarticulou uma célula terrorista lá. O Dino ficou chateado. O Dino falou, olha, o Brasil é um país soberano, não aceita ordem de absolutamente ninguém. Tá aqui o Twitter, inclusive, o tweet. O Brasil é um país soberano, não tem nenhuma potência estrangeira que manda no Brasil, né? E parece aí que as relações Brasil e Israel se estremeceram, inclusive com o diplomata israelense se reunindo com o ex-presidente da República. Então essa semana as relações Brasil e Israel se estremeceram um pouco. Você fala tanto de Israel lá, Ricardo, então traz um pouquinho do seu conhecimento para cá, para Política do Bom Senso, sobre esse assunto. Bom, primeiro vamos por partes. Eu particularmente vi a notícia que tinha membros do Hezbollah. Hezbollah é um grupo terrorista que fica no Líbano, que faz fronteira com o norte de Israel e que nesse momento, inclusive, ataca Israel também, não está 100% na guerra, ok? A guerra é de Israel contra o Hamas, que é um grupo terrorista que fica na faixa de Gaza, que controla a faixa de Gaza, inclusive. O Hezbollah está numa outra pegada, mas o Hezbollah também tem um outro tamanho, uma outra proporcionalidade, é muito maior. É muito maior. O Hezbollah financiado pelo... O Hamas também foi financiado, é financiado pelo Irã. O Irã está ali fazendo uma guerra de procuração o tempo todo. Mas, enfim, eu achei super estranho a notícia. Por quê? Porque não é hábito, não faz parte do modus operandi do Hezbollah ter células que ataquem outros países fora do eixo de combate deles, que seria Israel e ali a região árabe, ok? A região do Líbano, de Israel, a faixa de Gaza e tal. Além de não ser comum, normalmente os alvos são Estados Unidos, Europa, atacar o Brasil. Eram brasileiros que foram pegos, eu não sei, são informações que a gente vai pegando aí da mídia, tá em apuração, mas o que eu acho era que eram brasileiros aí, sabe, que teve uma época no país que todo mundo fazia parte de um grupo criminoso aqui do Brasil chamado PCC. Todo mundo do PCC era uma espécie de aspas, status. Então acho que eram 2 caras de internet aí, não sei de fato as ligações que ele tinha ou não com o Hezbollah, a notícia foi essa. Houve um estremecimento entre o governo federal através do Ministério da Justiça, do ministro Flávio Dino, com o governo de Israel, justamente pela nota que a Mossad deu, que é o serviço de inteligência israelense, de ter colaborado com a Polícia Federal para encontrar essa célula do Hezbollah. Enfim, achei a notícia estranha, vamos deixar cenas dos próximos capítulos para ver se realmente não eram 2 que estavam na internet doidos, achando que eles eram membros do Hezbollah, mas que na verdade tinha conexão nenhuma com o Hezbollah. Agora, que pode ter células aqui, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Principalmente na região de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira ali, que é um lugar bem propício para esse tipo de coisa. Outra questão importante é o estremecimento que você trouxe aqui, é o estremecimento entre o governo brasileiro novamente e o governo de Israel. Esse estremecimento, na verdade, já vem, Danilo, há um tempo, porque o governo brasileiro, através de algumas pessoas, algumas personalidades muito ligadas à esquerda, se posicionaram defendendo o Hamas.
E aqui é importante a gente fazer um ponto, para que você entenda. Uma coisa é a Palestina, que tem o povo palestino, que tem sim o seu direito de ter o Estado palestino, ok? Assim como o povo judeu, também tem o seu direito de ter o Estado judeu, que é o Estado de Israel. Um grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, chamado Hamas, um grupo terrorista formado por palestinos, que não representa o povo palestino, atacou Israel de forma absurda. Israel se defendeu. Agora o questionamento é a proporcionalidade dessa defesa de Israel. Se ela está passando do limite ou não está passando do limite. Essa guerra de narrativa, na minha opinião, o Hamas está ganhando. Porque no mundo inteiro há uma pressão imensa para que Israel diminua, faça um cessar-fogo, etc, etc. O que Israel não vem fazendo, apesar de ter dito que vai abrir janelas, dito através do governo americano, ainda não do governo israelense, de que vai abrir janelas de 4 horas para avisar a população de que vai haver ataques ali, enfim. Então, começando a diminuir a intensidade o governo de Israel em função dessa pressão internacional. Um ministro do Irã já disse que Israel passou de todos os limites, e é importante dizer que o Irã é quem financia o Hezbollah, é quem financia o Hamas. E o Irã odeia Israel, quer também o fim do Estado de Israel. Só que o Irã tem uma outra pegada, o Irã tem tecnologia de drone avançada, o Irã tem o maior exército da região, então o Irã entrar nessa briga... nuclear que está ali. Possivelmente uma potência nuclear, tem por trás de si também, via chamada guerra de procuração, a Rússia e a China. Então o Irã é outra pegada. Acho que o Irã não deve se envolver agora, porque o Irã já é o segundo país com mais sanções no planeta, perde só para a Coreia do Norte. E os Estados Unidos também já se posicionou do lado de Israel, já colocou 2 porta-aviões no Mediterrâneo, já mandando um submarino para lá, e isso é uma mensagem para o Irã não se envolver nessa pendenga, porque isso viraria facilmente um conflito regional com proporções de ser um conflito mundial. Esperamos que isso não aconteça. Mas o governo brasileiro se indispôs, disse inclusive que passada o momento que nós temos 34 brasileiros, 24 brasileiros e 10 palestinos que são parentes destes brasileiros, com pedidos de serem extraditados para o Brasil, que estão aguardando a autorização, em especial do Egito, ali na passagem de Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza, e não conseguiram. Até agora, esses 34 brasileiros não conseguiram sair de lá de Gaza para vir para o Egito e serem extraditados para o Brasil. Já foram 6 onde outros povos conseguiram a liberação dos seus nacionais ali. Mais de 1.300 pessoas já passaram por Rafah, já conseguiram ir embora para os seus países, indonésios, ucranianos, vários americanos de várias nacionalidades. Mas não os brasileiros. Ainda não. Na 7ª lista, veja bem, 6 listas se passaram e nada. Na 7ª lista que saiu agora, hoje, estava o nome dos brasileiros para sair. Coincidentemente, a passagem foi fechada pelo Egito. Então os brasileiros ainda estão na faixa de Gaza sem sair. E aí eu acho que há, de certa maneira, a gente consegue perceber, não vou falar fraqueza, mas o vacilo, vou usar uma palavra popular aqui, o vacilo do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então não sei se é porque a esquerda fez passeata defendendo o Hamas, inclusive na Avenida Paulista, o que é meio absurdo, não defendendo o povo palestino, defendendo o Hamas, defendendo um grupo terrorista. Não entendi bem direito isso por quê, não sei qual o motivo, não sei o porquê que o Egito fechou as fronteiras quando os brasileiros passariam, se tem alguma conexão ou não. O fato é que tem 34 pessoas lá que vão vir para o Brasil, que estão presas lá. Espero que dê tudo certo para essas pessoas e vamos emanar energias positivas. Mas ontem, a Embaixada de Israel, que está divulgando, está fazendo uma campanha em vários lugares do mundo, aconteceu em Nova York, aconteceu em Londres, aconteceu aqui em São Paulo, eles têm um vídeo de 47 minutos que foi montado pelas imagens que foram tiradas das câmeras dos próprios terroristas, que entraram no dia 8 para atacar Israel. Os terroristas filmaram essa entrada
E foi com a prisão e até morte de algum desses terroristas, o governo de Israel pegou essas câmeras e montou um vídeo que eles gravaram. E é óbvio que eles não vão fazer essa divulgação macro, porque são cenas extremamente fortes de um atentado terrorista. Eles resolveram passar isso para algumas lideranças, alguns governos, para a imprensa, para tentar mostrar o lado, a realidade da coisa. Então foi isso que aconteceu. A Embaixada de Israel chamou alguns deputados em Brasília para mostrar para os deputados. Isso aconteceu aqui em São Paulo também. Foi chamada a imprensa, diversos órgãos de imprensa foram chamados, lideranças políticas. Nessa apresentação em Brasília, na Câmara dos Deputados, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi. E aí ficou um disse-me-disse, se a embaixada que convidou Bolsonaro, se Bolsonaro se autoconvidou e apareceu lá, porque alguns parlamentares da direita ligaram e o convidaram. Enfim, dentre esses parlamentares, ao filho, pelo menos 2 filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro. Flávio senador, Eduardo deputado federal. Enfim, não se sabe direito se a embaixada convidou Bolsonaro, se Bolsonaro apareceu lá se autoconvidando. O fato é que Bolsonaro estava na reunião onde o embaixador apresentou as imagens, um filme de 47 minutos. E aí o governo brasileiro não gostou, azedou o caldo total, porque inclusive Bolsonaro divulgou nas redes dele de que ele havia pedido ao embaixador a liberação dessas pessoas. Então, a partir do pedido, entre aspas, dito por Bolsonaro que ele fez, hoje o nome dos brasileiros apareceu na lista, que 6 listas anteriores não apareceu. Coincidência, não coincidência, verdade ou não, não sabemos. O fato é que o governo brasileiro não gostou do embaixador ter apresentado isso e com a presença de Bolsonaro ali. E aí já, inclusive, eu ouço nos corredores de Brasília de que assim que os brasileiros passarem pela fronteira de Rafah, esses 34, que é o que o governo brasileiro está tentando tirar agora da faixa de Gaza, eles vão pedir a cabeça do embaixador de Israel no Brasil. Ou seja, que não é mais sustentável a presença desse embaixador. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos. Eu falei bastante agora, hein? Uma pergunta de leigo. Pede a cabeça, mas o governo é de Israel. Ele que tem a competência de indicar, não é? É. Claro, a situação vai ficar desgastada, etc., se não aceitar, mas a decisão final é do governo da potência estrangeira. A decisão final é da potência estrangeira, no caso Israel. Mas, a partir do momento que o governo brasileiro não quer relação com aquele embaixador e o objetivo dele é justamente fazer as coisas acontecerem, não faz sentido algum, o governo de Israel vai atender e vai trocar o embaixador. Enfim. Ciúmes. Eu vou deixar esse assunto internacional para o Ricardo, que ele entende muito melhor que eu. Considero concluído. Então eu vou passar para a última notícia aqui para a gente encerrar. O meu querido ministro da Justiça... Ministro da Justiça não. Não. Foi promovido depois. Já foi. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, uma coincidência. Até mostrei a foto da minha formatura. Quem entregou o diploma para mim foi o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Isso não quer dizer que eu vou abonar todas as falas dele. Inclusive, nós tivemos aqui uma escalada já há muito tempo de que ele está violando devido ao processo legal e indo contra as garantias legais. Ontem não, essa semana, terça-feira, ele negou a sustentação oral. O que é sustentação oral? Tem um processo, está lá no Tribunal de Justiça, nós advogados vamos ao tribunal e pegamos lá, normalmente são 10, 15 minutos, nós apresentamos as nossas razões, por que eu acredito que aquele recurso que está na análise do juiz, ou desembargador, ou ministro, deve ser provido. Certo? É um direito que está na lei. O Alexandre de Moraes disse o seguinte: não está no regimento interno. E o regimento interno se sobrepõe à lei. Né? Nós, estudantes de direito, no primeiro ano, primeiro semestre, aprendemos lá a pirâmide de Kelsen, etc. A lei maior e tem a hierarquia. Né? Um regimento interno nunca pode contrariar uma lei, porque ele inclusive deriva da lei. Né? Mas esse foi o entendimento. A OAB soltou uma nota condenando a ação, condenando assim, não faça isso, não faça isso. A nota foi o seguinte: não é porque a OAB luta pela o empoderamento dos tribunais e da justiça eleitoral que deve-se empoderá-los 100%, ainda devem se submeter aos regulamentos existentes, lei, Constituição Federal, etc. Mas nada além disso. Né? Então é mais uma nota de repúdio, inclusive na advocacia tem esse meme. Vai acontecer, vai receber uma nota de repúdio, hein? Cuidado, porque é uma coisa tão inócua, é esse papel. E a nota de repúdio tem a mesma validade. De nada adianta ter uma violação e você, frente à violação, soltar uma nota,
Se você, não adianta, tem que ter alguma ação, né? Tá passando já passou, não sei, dos limites aí, Ricardo Rouso, nosso excelentíssimo, e olha que situação, nós temos a função de comentar assuntos, e por conta da situação que tá, a gente fica até compelido de comentar o assunto quando essa foto aparece. Mas enfim. É do jogo, tem que aproveitar comentar. A prerrogativa de ser um canal pequeno voando abaixo do radar, aqui a gente pode falar. Não, eu acho que a OAB, o que a gente ouve por aí é que a OAB ficou pistola, fez a sua monção de repúdio, sua nota de repúdio aí, porque, enfim, virou-se contra eles. Não é o primeiro ato que, na minha opinião, passa de um determinado limite o ministro Alexandre de Moraes. Mas, respeitosamente, agora foi contra a OAB. A OAB deu aquela pequena rugida, não gostou do acontecido e bola pra frente. No fim do dia é isso. Mas é óbvio que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal não se sobrepõe à legislação. Não tem nem lógica, ainda mais vindo do próprio Supremo Tribunal Federal uma fala dessa. É no mínimo bizarra. Mas, enfim, né? Se respeite a vontade do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. De alguém, porque como eu falei no último resumo da semana, existe o quinto constitucional. 20% dos indicados vem da advocacia, do MP, etc. O Alexandre de Moraes não era juiz. Ele também veio da advocacia. Então é triste ver que um dos nossos companheiros, ou ex-companheiros, está se virando contra a classe. Nos julgamentos do dia 8 de janeiro, teve até uma denúncia de que houve julgamento virtual. Então, como eu falei, a gente ia para o tribunal. Não tem tribunal, não tem como. Então, o cidadão gravava a sustentação oral e encaminhava para o tribunal. Diz que duração de 15 minutos da sustentação oral. 1 minuto depois de sair a sustentação oral, já teve a decisão. Ou seja, alguém não viu a sustentação oral. Isso é uma flagrante violação devido ao processo legal, à ampla defesa. E é triste, eu como advogado tenho que realmente... Eu não sou OAB, então para mim só resta fazer uma nota de repúdio, né? Só para concluir, Danilo, o ministro Benedito, que foi relator aí das ações das AIJE contra o Bolsonaro e outros políticos, judicial eleitoral, que saiu agora do TSE, volta ao Tribunal Superior de Justiça, deu uma declaração dizendo, entre outras coisas, que a nossa democracia é frágil. Talvez o ministro Benedito estivesse se referindo a estes atos, que ora ou outra aparecem na mídia brasileira, como este do ministro Alexandre de Moraes, ou como outros atos do próprio Tribunal Superior Eleitoral, quando cassou, por exemplo, o ex-deputado Deltan Dallagnol, na lógica do pré-crime. 344 mil eleitores do Paraná votaram em uma pessoa, essa pessoa ganhou as eleições e a Justiça Eleitoral entendeu que ele poderia ter cometido um crime dentro de uma investigação que poderia acontecer. Que poderia. Tudo no futuro, no campo hipotético, e cassou o mandato dele. Então você vê, em função destas questões, talvez seja isso que o ministro Benedito tenha dito, que a nossa democracia é frágil. Apesar de eu realmente achar que toda democracia ela é frágil, ela tem que ser cuidada a todo tempo, esses assuntos, como este do Alexandre, ou como o que aconteceu com o Deltan, demonstram que realmente é muito frágil a democracia. Uhum. E a questão também é o nome, Supremo. Dentro da hierarquia brasileira, ele é da última palavra e não tem para onde recorrer. Existe aí algumas cortes internacionais de direitos humanos e a ampla defesa e o devido processo legal é um dos direitos fundamentais mais primários possíveis, mas a gente sabe que a eficácia é muito baixa, né? Porque o Brasil é um Estado soberano. Se ele falar assim, legal essa decisão aí, mas eu não vou acatar, fazer o quê? Até alguns meses passados, um representante do Poder Executivo disse que não cumpriria uma ordem do TPI, né? Fica aí, vou falar o milagre, mas não vou contar o santo. Então, imagina uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos falando, Alexandre de Moraes, não faça isso. Realmente é uma situação triste, lamentável, e realmente a democracia brasileira é frágil. E compete a nós trazer aqui um pouco de informação para vocês, para que vocês fiquem bem informados e saibam como cultivar a nossa democracia. Certo? Perfeito. Encerrando, Ricardo, quais são as suas redes sociais para que as pessoas
lhe encontrem? Fácil, fácil. Ricardo Rous Oficial no Instagram, no YouTube, no TikTok, aonde quiser. Ricardo Rous Oficial. E aqui no YouTube, @Ricardo Rous também é o seu canal por lá. E aqui é o Política do Bom Senso, você está vendo aqui. Mas se você quiser também seguir lá no Instagram, no Face ou no TikTok, também é Política do Bom Senso. Tá? Aproveitando a tua presença aqui, eu suponho que você gostou do vídeo. Então, se você gostou do vídeo, externize isso. E como que você faz? Clicando no gostei. Porque quanto mais cliqueis nos gosteis, as pessoas vão falar, pô, o vídeo é legal. E aí ele vai recomendar para mais pessoas, o YouTube vai falar que esse conteúdo é interessante. Agora eu me lembrei, foi da Dilma, cliqueis nos gosteis, Depois eu tô a saudosismo, Dilma. Depois que eu falei, eu pensei, acho que saiu errado aqui, mas sabe quando você vai? Nada, tá liberado. Cliqueis, quantos cliqueis nos gosteis esse vídeo vai ter? Não sei, depende de você. Deixa o seu cliqueis aí embaixo, né? Mas também é um verbo, cliqueis tu. Lógico. Então, cliqueis vós, sei lá. Eu já cliqueis. Cliqueis ou cliquei, clica no gostei, poxa. E também clica, aproveitando que é de graça, no se inscrever. E também quando você clicar em se inscrever, vai aparecer um sininho. Clica no sininho, porque aí o YouTube vai te notificar quando tiver um vídeo novo. Sair um vídeo novo, ele vai falar, a Política do Bom Senso enviou um novo vídeo. Aí você não vai perder nada e vai ficar sempre bem informado do que acontece na política nacional e internacional. É isso, Ricardo? É isso, doutor. Então, por esse vídeo é só. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até.